Eu e a Gabriela vamos apresentar a nossa ficha de número 9, combinação com repetição. Bom, primeiramente, a definição geral da combinação seria uma maneira de selecionar elementos de um conjunto sem importar a ordem dos elementos, ou seja, ela é diferente da permutação, porque na permutação a ordem vai importar e a ordem não vai ser relevante nesse caso. Mas, por exemplo, ao selecionar duas letras de um conjunto A, B, C, as combinações possíveis seriam A, B, A, C e B, C. Agora explicando a diferença entre a combinação simples e a combinação com repetição. Na combinação básica, cada elemento só pode ser escolhido uma vez. Isso significa que ele não há repetição de elementos. É aplicada quando temos um conjunto onde esses elementos são diferentes e a gente quer escolher uma certa quantidade de elementos desse conjunto. Por exemplo, se a gente tiver um conjunto de 3 frutas, maçã, banana e laranja, a gente quiser formar uma combinação de 2 frutas, as combinações possíveis seriam apenas aquelas onde não vão se repetir nenhum elemento, como maçã e banana, maçã e laranja ou banana e laranja. Já na combinação com repetição, como o próprio nome diz, é possível repetir esses elementos. Isso vai ser útil quando a gente estiver formando um grupo em que esses elementos podem se repetir, como, por exemplo, escolher sabores de um sorvete, em que é permitido escolher mais de uma vez o mesmo sabor. Em termos da fórmula, a combinação com repetição vai ser representada por uma expressão diferente para calcular o número total de agrupamentos possíveis. Agora vamos entender a diferença entre permutação e combinação. A sua principal diferença é que na permutação, nós temos um conjunto de elementos onde a ordem importa, como, por exemplo, AB é igual a BA. E na combinação com repetição, a ordem não importa, mas sim a repetição é permitida, como, por exemplo, AA. Agora, falando um pouco sobre a aplicação prática da combinação, a gente vai ser muito útil no nosso dia a dia para a escolha de produtos, como foi citado a fruta, do sorvete, para formar equipes com membros repetidos, para distribuir recursos, por exemplo, em departamentos de empresa, e profissionalmente tem algumas profissões que usam, como por exemplo, estatística e cientista de dados, que na hora da análise dos dados dos consumidores, de preferência, pesquisa, na hora de ser dividido entre grupos e categorias, por exemplo, vai ser possível fazer essa análise de forma mais ampla e formar várias modelagens dessas variáveis. Os profissionais de marketing e pesquisa de mercado também, por exemplo, uma promoção onde os clientes podem escolher entre diferentes combinações de um produto com repetição. Os engenheiros de software e cientistas da computação, os logísticos e planejadores de recursos e os profissionais de finanças e seguros. Bom, este conteúdo a gente consegue usar em vários requisitos, como por exemplo no marketing e pesquisa de mercado, onde a gente consegue fazer ali uma combinação de pacotes e ofertas de produtos. Na engenharia, onde a gente consegue usar os algoritmos para combinações. Na logística, onde a gente consegue alocação e distribuição de estoques em centros de distribuição e várias entre outras. Agora, realizando um exemplo simples, só para entender melhor sobre a combinação com repetição, a questão pede quantas combinações de 3 bolas podem ser escolhidas de 4 cores diferentes, permitindo repetição de cores. Bom, a gente vai fazer o uso da fórmula em que N é o número de elementos distintos, nesse caso vai ser as 4 cores, e o P vai ser o número de elementos escolhidos, neste caso as 3 bolas. Então, a combinação seria a permutação de 4 para 3, e aí a gente vai aplicar a fórmula substituindo, que vai ficar 4 mais 3 menos 1 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 4 menos 1 fatorial. Fazendo a soma de cima e a subtração, 4 mais 3 vai dar 7, menos 1, 6 fatorial. Embaixo, 3 fatorial vezes 3 fatorial. O fatorial de 6, se a gente fizer 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vai dar 720. E o de 3 vai dar 6. Ou seja, a combinação de 4 para 3, substituindo o fatorial, 720 dividido por 6 vezes 6, que resulta em 36. 720 dividido por 36, fazendo a divisão, a resposta dá 20. Ou seja, há 20 combinações possíveis de 3 bolas escolhidas de cores diferentes, permitindo repetição de cores.
Eu vou explicar um exercício já resolvido para a gente entender melhor. O exercício diz assim: em uma sorveteria são oferecidos 4 sabores de milkshake, sendo eles chocolate, morango, amendoim e baunilha. Com esses sabores, de quantas maneiras distintas o cliente pode fazer o pedido de 2 milkshakes? Bom, para a gente conseguir resolver essa questão, a gente precisa colocar em mente que o cliente ele pode escolher 2 milkshakes e que pode optar por repetir o mesmo sabor. Então, assim, a gente consegue usar a fórmula de combinação com repetição, que é o Cn,P é igual a N mais P menos 1 dividido por P vezes N menos 1. Onde, lembrando que o N é o número de opções diferentes, neste caso a gente vai usar os 4 sabores, e o P é o número de escolhas, onde neste caso ele tem que escolher 2 milkshakes. Aplicando a fórmula, a gente substitui o N pelo 4 e o P pelo 2. Então, a gente substituindo, depois da substituição, a gente vai calcular os fatoriais e a resposta que temos é que o cliente ele pode fazer o pedido de 10 maneiras distintas, de 2 milkshakes com os sabores oferecidos. Esse foi nosso trabalho de investigação matemática e obrigada pela atenção.